Vamos abrir em 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, 9. Então diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se venham a arrepender-se. Então, segundo esta palavra, a vontade de Deus é que todos se venham a arrepender. Se é assim, também é a vontade, isto também se aplica à cura divina. Então, porque nem todos recebem cura. Então, se a vontade de Deus é que todos se venham a arrepender, e se isto também se aplica à vontade, à cura divina, porque é que nem todos recebem a cura? A vontade de Deus é curar a todos. Deus quer curar a todos, sem exceção. Mas nem todos recebem a sua cura, pois nem todos cumprem as condições que Ele estabelece para ativar o seu poder. Curar é a vontade de Deus. Somos salvos e curados por meio da graça, não pelas obras ou por algo que façamos, mas pela fé em Jesus e na sua obra. No entanto, para ativar o poder de Deus sobre a nossa vida, precisamos de cumprir certas condições. Então, a cura é para todos. Deus quer curar a todos, mas para isso precisamos de cumprir certas condições. Deus tem a sua promessa sobre a nossa vida. A primeira coisa que precisamos saber é que quase todas as promessas de Deus são condicionais. Ou seja, elas estão dependentes de uma ação da nossa parte. Há uma ação ou parte humana que deve ocorrer. Se esta condição não for cumprida, Deus não pode cumprir essa promessa. Mas isso não significa que não é da vontade de Deus curar a todos. Simplesmente significa que nós temos que tomar um passo, nós temos que fazer algo para que essa promessa de Deus se ative na nossa vida. Amém? Então, se nós não fizermos isso, Deus não pode cumprir essa promessa. Mas isso de forma alguma significa que não é a vontade de Deus curar. Ele sempre deseja curar a todos. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia de todo o coração que Deus o ama e está disposto a curar e que Deus cura. É preciso que tu creias que Deus cura. É preciso que acredites que o que diz a palavra de Deus é verdade e que a verdade é que Deus quer curar-te, quer trazer cura, quer trazer bênção à tua vida. Mas para isso é preciso acreditar. Se levarmos um pecador a aceitar Jesus antes que ele seja convencido de que Deus quer salvá-lo, será impossível que ele seja salvo. Se tu tentares levar um pecador à salvação sem ele ser convencido que ele pode ser salvo, é impossível. E quem é que o convence que ele pode ser salvo? O Espírito Santo. Amém? Então, somos salvos quando reconhecemos que somos pecadores e sabemos que o caminho para a salvação é crer em Deus e na obra de Jesus, que Jesus fez por nós, e acreditamos que essa é a vontade de Deus, salvar-nos. Amém? Então a Bíblia diz que Deus quer que todo o homem se salve e venha ao conhecimento da vida eterna. Amém? E da verdade, venha ao conhecimento da verdade. Assim a fé de uma pessoa começa quando ela conhece a vontade de Deus. Então, a nossa fé começa quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós nos salvamos. Aí começamos com um pouquinho de fé. Amém? Então, Deus cumpre a sua palavra. Amém? Porque Deus não é homem para que minta. Porque Deus cumpre a sua palavra. Vamos ver lá em Números 23, 19. Números 23, 19. Os irmãos estão a conseguir acompanhar-me nesta manhã? Espero que me entendam nesta manhã. Amém? Números 23, 19. E diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria?
Então, Deus não é homem para que minta. Vamos ver isto num exemplo, numa ilustração. Nós quando vamos procurar trabalho, nós procuramos trabalho, vamos ao centro de emprego, mandamos os currículos, nós temos a reunião com o patrão ou com alguém dessa empresa, é aceito, acordamos com essa empresa um salário e um valor que nos vai ser pago e vamos todos felizes para casa porque arranjamos trabalho. Mas, no entanto, nós não conhecemos o livro de cheques do patrão, nós não sabemos se eles têm dinheiro para nos pagarem, nós simplesmente acreditamos na palavra de um homem. Não na palavra de um homem que acabamos de assinar um contrato e que ele nos vai dar dinheiro. E nós acreditamos nessa palavra. Então, por que é que não acreditamos na palavra de Deus? Deus não é homem para que minta. Se Ele diz que cura, Ele cura. Então, tu tens que encher a tua vida, a tua mente com fé, com a palavra de Deus. Então, se confiamos na palavra de um homem, como podemos não confiar na palavra de Deus? Se confiamos no que aquele contrato de trabalho diz que nós vamos receber X ao final do mês, naquele dia, e nem sequer sabemos se a conta bancária da empresa, do patrão, tem dinheiro e confiamos, não vamos mais confiar no que diz esta palavra, no que diz este contrato que Deus fez contigo e comigo? Então, o que é que nos assegura a promessa, o que nos assegura que esta promessa de Deus se cumpre nas nossas vidas? Vamos ver lá em Hebreus 6:17. Hebreus 6:17. (6, 17 a 18). Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, em reter a esperança proposta. Então, é impossível que Deus minta, e Deus prometeu curar as enfermidades. Então, é impossível que Deus minta, porque Deus não é homem para que minta. Deus é Deus, e o que Ele promete na sua palavra, Ele faz. Em Salmos 103:3 diz: Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103:3. Então Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então Ele nesta manhã quer curar-te, quer trazer-te liberdade. Amém? Então a promessa de Deus em toda a Bíblia é que Ele cura enfermidades. Além dos vários momentos na Bíblia em que vemos Deus curar, temos a promessa de Deus que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara. Ele é o Deus que sara. E nós temos visto durante estas semanas pessoas a serem curadas, temos visto testemunhos. Então é a vontade de Deus curar a todos. Basta que tu atives a tua fé, basta que tu atives a promessa de Deus na tua vida para que Ele venha e te cure. Amém? Não é preciso não é preciso que alguém te toque, não é preciso. Isso é bom, mas Deus quer curar-te. Basta ativar a tua fé, que Ele está pronto para abrir as janelas do céu e descer com a sua cura sobre a tua vida. Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo 15:26, que diz: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, quando o povo saiu do Egito, Deus disse: Eu sou o Senhor que te sara. Então, Ele cura. Porque Deus curou todos os judeus que saíram do Egito. Todos. Toda aquela nação que estava a fugir do Egito, Deus curou. Porque Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Então, Ele identificou-se a Ele mesmo como sendo o Jeová Rafá, o Senhor que cura. Curar faz parte da própria essência de Deus. Trazer cura ao seu povo
faz parte da essência de Deus. Deus não te quer ver doente, não te quer ver enfermo, não te quer ver oprimido. Deus quer te ver livre, curado, sarado. Porque Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Amém? Então, Jesus também estabelece que a sua vontade é curar. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, também estabeleceu que a vontade dele é curar. E Jesus curou a todos, sem exceção. E Ele continua a ter o mesmo poder para curar. Amém? Então, em Marcos 1, 40 a 41 diz... Marcos 1, 40 a 41. Vamos lá. Marcos 1, 40 a 41. Espero não estarem muito depressa. Marcos 1, 40 a 41. Então ele diz: e aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendendo a mão, e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Então o que é que Jesus disse? Quero ser limpo. Nós aqui, Jesus afirma duas coisas importantes. Sim, é a vontade de Deus. Jesus disse: quero. Então é da vontade de Deus curar. Jesus disse: quero. O leproso perguntou-lhe: se tu quiseres, bem que me podes curar, limpar-me. E Jesus respondeu-lhe: quero. E depois podemos ver o seu poder. Ele diz: ser limpo. E foi curado. Então, Jesus curou a todos. Em Mateus 8, 16. Vamos lá para Mateus 8, 16. E chegando a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles todos os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. Então, Jesus curou a todos os que estavam enfermos. E Ele continua a curar hoje. Curou lá e continua a curar. Porque hoje nós temos Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos está hoje aqui para salvar-te, para curar-te, para libertar-te. Então Jesus cura ontem, cura hoje e vai curar eternamente. É a vontade dEle curar-te hoje. Em Lucas 6,19 diz: e todo o povo procurava tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, nós em Lucas podemos ver que o povo queria tocá-lo porque ele curava a todos. E então, e a seguir, será que deixou de haver curas com os apóstolos? Ficou só lá no tempo de Jesus? Não, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Então, o mesmo que Jesus fazia, fizeram os apóstolos. E nós também podemos fazer. Então os apóstolos também curavam a todos. Em Atos 8, 6 a 8 podemos ver. Atos 8, 6. Então, em Atos 8, 6 diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção. Peço desculpa. Atos 8, 6. E o povo unanimemente ouviu atentamente o que Filipe disse, e ouvindo e vendo os sinais que ele fez, pois de muitos tinham espíritos imundos, saíram clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então nós podemos ver aqui que coxos e enfermos foram curados e paralíticos. Então Jesus continua-se a mover através da vida dos apóstolos. E não ficou só lá naquele tempo, Deus continua a curar. E Tiago define a vontade de Deus. Lá em Tiago 5,14 diz:
Algum dia entre vocês está doente? Chama os anciões da igreja e ore por ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor. Então é bíblico impor as mãos e orar pelos enfermos. É, aliás, uma ordem de Deus fazê-lo. Então, Jesus também curou toda a classe de enfermidades. Vamos lá ver em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, e em outras traduções diz, curando toda a doença e todo o tipo de enfermidade entre o povo. Então, Jesus curou toda a enfermidade. Amém? Portanto, não há nenhum tipo de enfermidade que Deus não possa curar. Vemos nos Evangelhos que lhe traziam enfermos com várias enfermidades e Jesus nunca rejeitou nenhum. Jesus sempre orou por todos os enfermos, por todas as pessoas. E declarou cura e dava esperança a todos os que vinham a Ele. Já sabemos que é a vontade de Deus curar a todos. Então, para recebermos a cura, necessitamos de fé. E como chega a fé ao nosso coração? Como é que chega a fé até ao teu coração? A fé chega, como diz lá em Romanos 10, 17, que assim que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem ao teu coração, ao nosso coração, por ouvir continuamente a palavra de Deus. Quando nos enchemos da palavra de Deus, quando nos enchemos das Escrituras, do que diz a palavra de Deus, estamos a encher o nosso coração de fé. O que sucede é que é a fé, ou seja, o que sucede é que a fé é, ou seja, ela acontece, ela torna-se presente no nosso coração quando ouvimos. Quando ao ponto da própria palavra falar connosco e nos dar firmeza da sua veracidade. Não é por ter ouvido, mas por ouvi-la continuamente que produz nos nossos corações uma fé para crer. Então, a fé não chega ao teu coração, não chega à tua vida por meio de terapia, de psicologia, de um tratamento. Não. A única maneira da fé chegar até à tua vida é através de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Através de te encheres da palavra de Deus. Através de meditares na palavra de Deus. Amém? Então, a fé vem pelo ato de continuamente enchermos o nosso coração e a nossa mente com palavra de cura. Continuamente, se tu precisas de cura na tua vida, tu tens que continuamente encher o teu coração, encher a tua vida com a palavra de Deus e com as promessas que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, se queremos que as pessoas tenham fé para alguma área específica da sua vida, temos que instruí-las. Então, se tu sabes que alguém precisa de cura, precisa de alguma área da sua vida, tu tens que instruí-las na fé. Se precisa de cura, tem que meditar sobre cura divina. Amém? Se esperamos que acreditem em prosperidade, tens que ensiná-las sobre prosperidade. Se queremos que as pessoas tenham fé na área da oração, temos que ensiná-las sobre a oração. Então, se queremos que elas desenvolvam, se queremos ter fé na área da cura, temos que ensinar sobre cura. Então tens que te encher sobre as promessas de Deus sobre cura. E faz isso lendo a palavra de Deus, como nós vimos esta manhã, na palavra de Deus nós podemos ver que Deus cura. Se Deus curou lá atrás, Ele vai curar-te. Ele quer curar-te. Basta só que te enchas da palavra de fé sobre cura. Caso contrário, não terá fé para receber o seu milagre. Isso significa que precisamos de meditar e escutar continuamente sobre a área que é a nossa necessidade para podermos desenvolver a fé para conquistar o que foi determinado na cruz. Então na cruz foi determinado que nós temos salvação, que nós somos livres, que nós somos sarados. E porquê é que nós somos sarados? Porque Deus é o Jeová Rafá.
É o Deus que cura, o Deus que sara. Nós vimos lá no Antigo Testamento que Deus curou, sarou todo o povo quando saiu do Egito. Nós vimos no Novo Testamento que Jesus curou todos os enfermos e todos os endemoniados que vinham até Ele. Vimos os apóstolos que curaram. E Deus quer continuar a curar-te, quer continuar a curar. Deus quer continuar a trazer vida sobre o seu povo. Deus não quer um povo doente e oprimido. Deus quer um povo curado, livre. Amém? Porque quando tu estás são, livre, tu podes ir. Amém? Então Deus nesta manhã quer curar-te. Amém? Então, é importante percebermos que assim como a fé vem para ouvir, também a incredulidade vem para ouvir. Então o que tu ouves vai definir aquilo que tu vais ter. Se tu abres os teus ouvidos a ouvir o teu problema, a tua enfermidade, tu estás a encher a tua mente, o teu coração com incredulidade. E tu tens que ouvir as promessas de Deus para a tua vida. E como é que a tua mente vai ouvir as promessas de Deus para a tua vida? Lendo e ouvindo a palavra de Deus. E hoje nos tempos que corremos podemos ler a palavra de Deus. Podemos voltar a ouvir as pregações sobre cura divina. Amém? Então não há desculpas. Tu tens que encher o teu coração, a tua mente com a palavra de Deus em todas as áreas da tua vida. Não é só sobre cura divina. Agora nesta série estamos a pregar sobre cura divina, mas nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus em tudo. Amém? Há muitas pessoas cujo o discurso é baseado na incredulidade. Elas reclamam porque estão doentes ou cansadas. Elas reclamam da sua condição, mas apegam-se a ela se apegam a ela com a sua confissão. Não falo de ignorarmos a dor ou os sintomas. Falo de que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Porque o que tu falas é o que tu confessas. E se tu confessas cura, tu vais ter cura. Amém? Então não dês à tua mente descanso de confessar outras coisas que não prestam. Enche a tua mente e o teu coração das promessas de Deus. Porque Deus tem promessas de bem e de paz para a tua vida. Amém? Porque aquilo que tu confessas é aquilo que tu vais ter. Então, a minha confissão e a tua confissão têm que estar acima das nossas circunstâncias. Temos que estar acima das nossas circunstâncias. Nós temos que confessar o que diz a palavra de Deus. Estamos doentes, estamos enfermos, mas nós vamos confessar: Pai, pelas tuas pisaduras, pelo poder de sangue de Cristo, eu estou curado, estou sarado. Porque tu dizes na tua palavra que tu és o Jeová Rafá, tu és o Deus que cura. Confessa a palavra de Deus, medita em versículos bíblicos. Se quiseres, passa lá na recepção. Se não souberes em que é que há de meditar, tem lá na recepção um folheto com versículos bíblicos para tu meditar sobre cura, sobre o que tu quiseres. Mas medita. Então, ainda que existam essas circunstâncias e elas sejam negativas, eu tenho que proclamar o que Deus diz sobre mim e sobre essa situação e não o que os relatórios médicos afirmam. Ainda os relatórios médicos afirmem que tu tens uma doença que, quem sabe, deram-te 2 meses de vida. Mesmo assim, proclama as promessas de Deus para a tua vida. Porque Deus tem vida para a tua vida. Não é o que o médico diz, não é o que o papel diz, não é o que a situação diz, não é o que o diabo diz, é o que diz a palavra de Deus, é o que Deus diz. E Deus diz que é o Jeová Rafá e Ele quer curar a todos. Ele não disse que queria só curar alguns. Ele não disse que queria curar só naquele tempo. Não, Deus não muda, Deus não passa, a sua palavra não passa. Por isso, Deus quer continuar a curar-te. E Ele tem poder para fazê-lo. Não é a terapia, não é o psicólogo, não é o médico. Deus também deu inteligência aos médicos. Mas Ele quer curar-te. Não estou a dizer que deixes de ir ao médico. Atenção, Deus deu sabedoria aos médicos para curar também. Para que saibam como
como trazer cura à nossa vida, mas Ele quer curar-te de uma maneira sobrenatural. Ainda que eu conheça a minha realidade, eu não aceito isso como uma verdade sobre a minha vida. Eu apenas aceito o que Deus diz sobre mim e sobre a minha saúde e sobre a minha vida. Então, não aceites o que os médicos dizem, o que a realidade diz. Aceita o que Deus diz sobre ti, sobre a tua vida. As pessoas às vezes têm dificuldade em permanecer e declarar a palavra de Deus. E é por isso que os seus corações estão cheios de incredulidade. E é muito difícil para elas receberem cura nos seus corpos. Então, qual é a solução para recebermos a cura? Qual é a solução para as pessoas receberem a sua cura? Se quisermos receber cura, temos que aprender a verdade nesta área. E é a única maneira de acreditar e ser curado. É crer na verdade e a verdade vos libertará. Diz lá em João 8:32. Então tu tens que crer na verdade e a verdade te libertará. Qual é que é a verdade? É as promessas que Deus tem na sua palavra. Não é o que diz o médico, não é o que diz o psicólogo, o terapeuta. A verdade é o que diz na palavra de Deus. Quando te dizem, já não há solução, tu dizes, sim, há solução. Deus diz que há solução. Já não vou ficar assim para sempre. Deus diz que há solução. Ele é Jeová Rafa, Ele é o Deus que sara, é o Deus que te cura. Ele quer curar-te. Então, quando conhecemos esta verdade de que sim, a vontade de Deus é curar, podemos confiar que Deus tem a solução e a provisão para a nossa vida. Não importa o tipo de enfermidade, porque a Bíblia afirma que Jesus curava todo o tipo de enfermidade. Essencialmente, temos que crer que a cura do nosso corpo são bênçãos pelas quais Jesus já pagou na cruz. Jesus já pagou na cruz pelas nossas enfermidades. Por isso, Ele já levou. Quando Jesus foi àquela cruz e morreu de maneira, se deu em sacrifício vivo por ti e por mim, Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou a tua dor. Então não acredites no que diz o diabo, que nos diz o inimigo. Não, Jesus já levou as nossas dores. Ele quer te curar. Amém? Então a palavra salvação tem a sua origem no grego, na palavra soteria, que significa pacote completo. Então, Jesus enviou o pacote completo. Jesus não é como a Mel, como a Vodafone, que só dá aquele pacotezinho pequenino e se quiseres mais chamadas ou mais internet, tens que pagar mais. Não, Deus quando morreu por ti e por mim, enviou o pacote completo. Deu-te vida eterna para sempre, deu-te salvação para sempre. Não enviou metades. Deus não enviou metade. Amém? Então, Jesus alcançou para nós, através da sua entrega e morte sacrificial, por nós na cruz, salvação, que significa prosperidade, cura, redenção, resgate, libertação, proteção, força e provisão. Então a cura está assim incluída em toda a obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. Então Deus nesta manhã está aqui para curar-te. Ele morreu naquela cruz para que tu tivesses vida e vida eterna. Amém? Para que eu tivesse som. Jesus morreu na cruz para que tu tivesses vida eterna. Jesus morreu naquela cruz para que tu fosses salvo, para que tu fosses curado. Naquela cruz tudo foi consumado. Amém? Ele carregou as nossas doenças. Foi o nosso substituto. Ele libertou os nossos corpos de todas as doenças e dores. Para que eu tivesse som. Jesus morreu na cruz para que tu tivesses vida eterna. Jesus morreu naquela cruz para que tu fosses salvo, para que tu fosses curado. Naquela cruz tudo foi consumado. Amém? Ele carregou as nossas doenças. Foi o nosso substituto. Ele libertou os nossos corpos de todas as doenças e dores.